para os vossos corações, meus irmãos, que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, meus irmãos. Ele dizendo assim, acabei de chegar da igreja ali, meus irmãos, e já postei um vídeo ali de louvor com as irmãs do grupo, né, de senhoras. E, graças a Deus, como sempre, já mais ou menos 500 pessoas já visualizou o vídeo, uns 6 inscritos, já chegou no canal. E é bênção, meus irmãos. Eu vou deixar essa palavra para vocês. Estarei, hoje é sábado, eu estarei postando esse vídeo, como eu já postei vídeo hoje no canal, postar amanhã, por volta de 9 horas da manhã. Então, meus irmãos, 22 de Apocalipse, vem dizendo assim, ó. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto do mês em mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus ramos o servirão. Os seus servos, meus irmãos, os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa está o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Meus irmãos, esse trono é lá no céu, na glória, no porvir, quando nós vamos ver isso no porvir. Hoje é só pela fé, meus irmãos, pela fé, porque o crente vive de fé em fé, de glória em glória. E um dia nós encontraremos com o Senhor nos ares, essa esperança, e a palavra do Senhor nos afirma isso, que os que dormirem em Cristo Jesus, os que morrerem, mas salvos, eles ressuscitarão naquele dia que Jesus vinha buscar a sua igreja, né? Vim fazer o arrebatamento da igreja. Os que morreram, os que dormem no pó da terra em Cristo, ressuscitarão primeiro, com um corpo glorificado. E, no mesmo instante também, os que estiverem vivos e forem salvos, não é para todos não, os que forem salvos, também ganharão um corpo de glória, um corpo santificado, e subirá e encontrará com o Senhor nosso Deus, com Jesus Cristo nas nuvens. Porque, meus irmãos, vai ser um dia que a natureza humana não vai entender o que vai acontecer realmente, porque o homem flutuará e encontrará com o Senhor nas nuvens. É como se tivesse algo que o puxasse para cima. É assim que vai acontecer com os salvos. Os que estiverem no pó da terra, que morreram em Cristo Jesus, salvos, e os que estiverem servindo ao Senhor aqui e forem salvos, ressuscitarão, ou aliás, subirá em seguida com os que ressuscitarem. Por isso, meus irmãos, temos que lutar por salvação, porque a vida aqui é passageira. É pouco tempo que o homem vive aqui, por mais que o homem vive 80, 100 anos, alguns 120, né? No nosso tempo é muito difícil a pessoa chegar a 120, né? Alguns chegam. Mas é muito pouco diante da eternidade, que a eternidade é para sempre, não tem fim não. Só que lá só vai entrar os que servirem ao Senhor aqui na terra. E por isso a Bíblia está nos prometendo que lá tem um rio de águas vivas, de água da vida. Um rio que produz a água que dá a vida. E Jesus é a água da vida, meu irmão. Esse rio representa Jesus, porque a Bíblia diz
que Jesus é a água da vida, a água viva. E aquele que bebe da água que é Jesus Cristo não terá mais sede, porque será fartos e cheios de Deus. E de um lado e do outro do rio, de uma banda e da outra do rio, está o trono de Deus e a árvore da vida. Então, meus irmãos, vocês podem lembrar que lá no princípio da Bíblia, em Gênesis, fala daquela árvore da vida, né? Foi aquela árvore onde Deus ordenou a Eva e a Adão que eles não tocassem, pudessem tocar em todas as árvores frutíferas, menos naquela árvore, né? Muitos falam que é maçã, meus irmãos. Não necessariamente tem que ser maçã. Porque não é porque foi a maçã que fez a Eva pecar, mas o Adão. Eva pecou porque obedeceu a serpente e comeu do fruto proibido e passou para o seu esposo, que é Adão. Só que Adão não devia não ter aceito, né? Mas ele aceitou, por isso pecou também. Desobedeceu a ordenança de Deus, que não era para eles tocar naquela árvore, né? No fruto daquela árvore. Mas, por isso, pela desobediência, entrou o pecado no mundo. Por um homem, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem, veio a salvação a todos nós, neste mundo. Através de Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo nós temos salvação, nós temos direito à salvação. Mas Jesus morreu para todos ser salvos? Sim, para todos. Mas todos que se converterem a Ele, obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos, viver uma vida procurando se santificar. Não é que nós conseguimos, meus irmãos, atingir aqui na terra 100% da santificação. Eu creio que ninguém vai conseguir. Mas importa que você lute, você tem esse desejo no seu coração de ser puro, de ser irrepreensível pelo Senhor, porque você serve ao Deus da existência. A obediência, foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo, mas é pela obediência a Cristo, pela obediência à palavra dele, que também veio a salvação, a mim e a você, a quem quer que ouvir, se converter e obedecer a palavra do Senhor. E uma vez obedecendo, tem que permanecer firme até o fim. Porque Jesus disse na sua palavra que quem permanecer fiel, quem permanecer firme até o fim, será salvo. Então a salvação não está garantida hoje 100%, porque o homem pode desviar dos mandamentos, das palavras, da ordenança do Senhor, né? Deixar Jesus por algo, como se fosse aquele fruto, que aquela mulher deu ouvido à serpente e comeu do fruto. Assim também, qualquer um que hoje pode ser salvo, ele pode ainda perder a salvação se ele entrar em desobediência e não conseguir reconciliar com Cristo, né? Acertar novamente as suas veredas com o Senhor. Pode perder a sua salvação. Portanto, a salvação está condicionada à obediência em Cristo, a obediência à sua palavra. Jesus já garantiu para nós no Calvário, que nós estávamos destituídos da salvação. E a partir de Jesus, ele pagou um preço que era impagável por cada um de nós. Ele veio, pagou esse preço, mas condicionou a salvação à obediência. Se eu tiver obediência, se você tiver obediência à palavra de Deus, tiver temor, obedecer, desviar os seus pés, o seu pensamento, o seu coração do mal, do pecado, você vai ser salvo. Porque Jesus pagou esse preço por mim e por você. Mas se nós não fazer a nossa parte, que é a obediência, não vamos nos perder. Porque foi assim que Eva e Adão foi expulso do paraíso, porque desobedeceu. A desobediência é o pecado. Ele se transforma em pecado. Então, meus irmãos, aquele rio de água cristalina que representa aqui Jesus Cristo, ele flui hoje no teu coração, na tua mente. A palavra do Senhor é uma palavra genuína, que ela de geração em geração é a mesma palavra. Pode ser pregada de várias formas, mas consiste em salvar o ser humano, a nossa alma, do pecado, e nos convencer do juízo e da perdição, meus irmãos. Porque o pecado nos conduz o homem à perdição, mas a obediência a Deus conduz o homem à salvação, a entrar no paraíso novamente, a ser resgatado deste mundo de horror um dia e ser levado para
a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde você vai contemplar a face do Senhor. E a Bíblia diz que como Ele é, o veremos. Hoje você tem uma imaginação de como Deus é, mas você não tem certeza 100% como Ele é, porque você nunca viu o rosto de Deus. Você nunca viu a estatura física de Deus. A Bíblia diz que Ele é nossa, que nós somos a semelhança dEle, né? Sua imagem e semelhança. Mas semelhança não quer dizer que você é 100%, é parecido, mas não é igual a Deus. Ninguém vai conseguir ser igual a Deus. Porque o único que quis ser igual a Deus foi Lúcifer. E ele foi expulso. E ele está condenado ao lago de fogo, né? E a Bíblia diz que aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida também vai ser lançado no lago de fogo. E lá vai ser lançado a antiga serpente, a besta, né? A besta, o falso profeta, a antiga serpente, o dragão, né? E todos aqueles que não forem encontrados o seu nome escrito no livro da vida, também vai ser lançado nesse lago de fogo, aonde nem o fogo apaga, nem o bicho morre. Então, meus irmãos, por mais que o homem possa achar que o mundo lhe oferece muitas coisas agradáveis à sua carne, mas devemos entender que não adianta a nossa carne ser saciada por um pouco tempo e depois perecer num lago de fogo, né? Se nós pudermos rejeitar, muitas das vezes, os pratos, os manjares que são oferecidos, ou seja, a nossa carne, e sacrificar um pouco para ter uma vida eterna num lugar que não se pode comparar ao melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra não se pode comparar ao lugar que está prometido, que foi projetado para que Deus venha realocar o homem, que seja um paraíso. Meus irmãos, essa palavra eu poderia levar ela por outro lado, verbalizar ela de outra forma, mas foi assim que o Senhor tocou no meu coração, foi assim que Deus fez que eu viesse falar. Então, que você receba essa palavra e saiba, nós não somos nada, nós somos talvez o mais pequeno da casa de Israel. Talvez, com certeza, eu sou o mais pequenininho, o mais insignificante, o mais frágil, aquele que nada sabe, só fala aquilo que Deus põe na boca mesmo, pela misericórdia do Senhor e pela sua graça. Mas que você possa receber nesta noite essa palavra de bom grado e que o Senhor, o Deus da existência, o Deus que tudo pode, faça na tua vida aquilo que você não possa fazer, aquilo que o homem não possa te prometer, aquilo que o homem não possa realizar por você, mas aquele que é o dono da água da vida, aquele que representa a água da vida, aquele que tem o trono lá no céu, pode fazer isso por você e por mim. Deus abençoe a tua vida, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, você, ouvinte, amante da palavra do Senhor, que dá crédito à palavra do Senhor, que Deus te abençoe grandemente e que você seja uma pessoa cheia da presença de Deus, da graça de Deus, e que a sua vida seja uma bênção aqui na terra e no porvir, que você vive uma vida de glória nos altos céus. Que nós vivamos lá, né, meus irmãos? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.